Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. E neste programa vamos falar sobre direito de trânsito. Segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde, cerca de 1.250.000 pessoas morrem por ano em todo o mundo em acidentes de trânsito. E no Brasil, os números também são alarmantes. Os dados oficiais mais recentes mostram que no ano de 2017, 35.374 pessoas morreram no trânsito brasileiro. Em 2016, foram registradas mais de 37 mil mortes, uma queda de aproximadamente 6%. Mesmo assim, estamos longe de uma meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas, que prevê redução de 50% no número de vítimas em 10 anos, contados a partir de 2011. E para refletirmos sobre o que falta para o Brasil alcançar esta meta, convidamos o doutor Armando, ele que é presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito, para participar conosco neste OAB Entrevista. Ele está direto do Rio de Janeiro. Olá, doutor Armando. Primeiramente, muito obrigada por sua participação conosco. Doutor Armando, na sua opinião, o Brasil consegue alcançar esta meta de redução de 50% no número de acidentes? As recentes decisões e ações do governo me levam a pensar que não. Infelizmente, o Brasil não vai cumprir com essa redução e vai frustrar o acordo que foi celebrado junto à ONU de redução do número de violências, de mortes no trânsito. E o que precisamos, doutor Armando, para chegar lá? Nós precisamos que o governo se envolva, que ele tenha consciência de que essa questão da segurança do trânsito é uma questão muito importante, que ele tenha a percepção de que é um problema grave, a violência no trânsito é um problema muito grave, e que ele pratique ações positivas no sentido justamente de reduzir o número de mortalidade no trânsito. Políticas públicas são tão importantes quanto a legislação? São tão importantes quanto a legislação. Uma boa legislação sem uma ação governamental, ela não vai produzir todo o efeito que se deseja que ela produza. E entre políticas públicas e legislação de trânsito, em qual o Brasil precisa avançar mais? Eu penso que tem que avançar mais em política pública. É preciso que o governo cumpra com os princípios do Código, educando e fiscalizando os motoristas no cumprimento das regras de trânsito. É preciso também que o Estado faça conservação e manutenção das rodovias, garantindo a segurança nessas rodovias. Enfim, é preciso que o governo tenha vontade política de zelar, de preservar a vida do ser humano. Doutor Armando, agora eu vou sair da conexão direta com o senhor para deixar quem assiste a gente fazer as perguntas. Vamos conferir? Olá, meu nome é Mamal Amena e vejo nos noticiários que muita gente morre devido a dirigir alcoolizado. O que é que falta para zerar esse número? O que falta é justamente isso, que é educação, é fiscalização e a responsabilização do motorista autor do crime, a responsabilização administrativa, a responsabilização penal, num processo legal e dentro de um prazo razoável de duração. Oi, meu nome é Guilhermina e estive fora do Brasil durante algum tempo. Queria tirar uma dúvida sobre direito no trânsito. Sobre a lei seca. Ela mudou muito? Pode-se dizer que ela ficou mais estrita ou não necessariamente? Não, a legislação seca, a lei seca, denominada lei seca, não é uma legislação dura. Ela é proporcional ao bem que se está protegendo. E qual é o bem que se está protegendo? Está se protegendo a vida, tanto do motorista quanto de terceiros. Olá, meu nome é Larissa, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e a minha dúvida é: a lei seca, ela funciona na prática ou não? O que não funciona na prática não é a lei seca. A lei seca é uma lei federal, uma boa legislação e aplicada em todo o território nacional.
O que funciona, não funciona tão bem é justamente a operacionalidade dessa legislação, que difere de cada estado da federação. Então, cada estado da federação operacionaliza essa legislação de maneira diferente. E isso deveria ser uniformizado em todo o território nacional, todos operacionalizando da melhor maneira possível. Um exemplo de operacionalidade com sucesso é justamente o estado do Rio de Janeiro. No próximo dia 25 de julho é comemorado o Dia do Motorista. Já no dia 27 de julho, o Dia do Motociclista. As duas datas levam a refletir a situação do trânsito brasileiro, as legislações atuais. Para falarmos sobre isso, quem participa conosco agora é Jorge Rigo, diretamente do Espírito Santo. Olá, doutor Jorge. Vamos começar falando um pouquinho sobre estes dois atores que nós citamos, o motociclista e também o motorista. Mas para um trânsito seguro, ainda existem aí outras pessoas que devem ser levadas em consideração, como o pedestre e o ciclista, não é mesmo? Sobre a questão de participação, todos são atores e todos estão com normas de condutas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Os artigos 26 e seguintes tratam dessa questão. Como cada um deve se comportar no trânsito e todos são responsáveis, todos os usuários das vias, pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em geral. Ainda falta muito o que fazer com relação à educação. A educação do trânsito ela tem que estar dentro das escolas. Porém, dentro de casa tem que haver uma educação desde a adolescência, da criança, por parte dos pais, e é muito comum a gente ver os pais não fazendo isso. Doutor Jorge, cada ator de um trânsito seguro tem suas regras a seguir, como o motociclista, o pedestre, o motorista. Mas todos podem ser multados? Sim, essas regras já estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Faltava uma regulamentação para autuar ciclistas e pedestres, o que foi feito pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, porém foi revogada ante a dificuldade de autuar um ciclista e um pedestre. E resolveram então aplicar o tempo para a educação no trânsito de ciclistas e pedestres, que deve começar inclusive dentro de casa e se estendendo para as escolas. Podemos citar a qualidade das vias também como um ponto importante para um trânsito seguro? Sem dúvidas. Assistimos todos os dias nas mídias acidentes de trânsito muitas vezes causados por problemas nas vias, por falta de duplicação, por má conservação, por falta de sinalização e outros. Obrigada, doutor Jorge, mas agora quem te pergunta é quem assiste a gente. Vamos conferir. Oi, meu nome é Jefferson Souza, eu falo da capital paulista e eu gostaria de saber quem eu devo procurar para falar sobre problemas nas estradas. Algumas estão cheias de buracos, outras, em algumas partes, nem asfalto tem. Olá, Jefferson. Nós temos, dentro do Sistema Nacional de Trânsito previsto lá no artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro, as partes que são envolvidas, por exemplo, rodovias federais. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal e o TENIT. Rodovias estaduais, cada estado tem seu órgão. E município, cada município que atua no trânsito também tem a sua responsabilidade e competência. E a cada um deles pode ser cobrada a sua responsabilidade pela sinalização, conservação e manutenção das estradas. O importante é identificar em que parte da via estamos tratando o caso. Se é rodovia estadual, se é rodovia federal ou se são vias públicas dentro dos municípios. Olá, meu nome é Laura Garcia, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e tenho uma dúvida. Se o carro quebrar por conta da situação em que a via está, é justo o proprietário arcar com prejuízo? Obrigada. Laura, com certeza não. Existem inúmeras ações judicializadas contra órgãos públicos responsáveis pela manutenção das estradas, ok? O importante é você, assim que ocorrer uma situação desse tipo, é identificar. Aonde aconteceu? Foi numa via municipal? A responsabilidade é do município. O município tem atuação do trânsito nesse local? Se não tiver, você vai ter que atuar junto ao DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e assim sucessivamente, estados e União, de acordo com a posição da via que está em circulação. Dentro dos estados tem o Departamento Estadual de Estrada de Rodagem,
O DENIT está na rodovia federal, assim como a PRF. E nos municípios, cada prefeitura, se estiver inclusa no Sistema Nacional de Trânsito. Gostaria de agradecer, então, a participação de todos que enviaram dúvidas para que os nossos entrevistados pudessem responder e agradecer mais uma vez a participação do Dr. Jorge Rigo, diretamente do Espírito Santo, porque a partir deste instante, quem participa conosco, diretamente do Piauí, é o Dr. Carlos. Olá, Dr. Carlos. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde apontou que um motorista a cada 5 condutores assume que usa o celular ao volante. A gente sabe que é infração e é do tipo grave, não é mesmo? É sim. Os motoristas de carros e motocicletas, ao manusear o aparelho celular no momento em que estão conduzindo os veículos, deixam de ter atenção exclusiva no trânsito. Há estudos em que demonstram que uma desatenção de 2 segundos para digitar uma tecla do telefone com o veículo em movimento a 60 km por hora, este percorrerá uma distância de 34 metros e a 100 km por hora, uma distância de 56 metros. Portanto, o manuseio do telefone celular ao volante traz perigo iminente de acidentes graves, podendo muitas vezes ocasionar vítimas fatais. Nos últimos anos, a lei ficou mais rígida para coibir o uso do celular ao volante. Quais mudanças a gente pode citar, doutor Carlos? O Código de Trânsito brasileiro sofre transformações rotineiras com a finalidade de deixar o trânsito mais seguro, evitando que condutores e pedestres ajam de forma imprudente. Quanto ao uso do aparelho celular ao volante, no ano de 2016, através da Lei 13.281, houve o acréscimo do parágrafo único junto ao artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, em que, ao segurar ou manusear o telefone celular, a infração será gravíssima e o valor da multa de R$ 293,47. Notamos que houve uma maior rigidez do legislador, caracterizando a direção veicular com o uso do aparelho celular em infração gravíssima. Esta medida teve por motivação a tentativa de evitar o uso do celular ao volante e, consequentemente, a diminuição de casos de acidentes nos quais os motoristas estivessem utilizando o telefone ao volante, especialmente evitar acidentes que resultem em vítimas. Existe alguma forma de forçar a conscientização de quem ainda insiste em fazer isso? Sim, existe sim, mas é um problema complexo. A primeira forma já foi elaborada pelo legislador ao enquadrar esta infração como gravíssima e o consequente aumento do valor pecuniário. Mas, infelizmente, os motoristas brasileiros procuram meios de burlar a legislação e a fiscalização, desconsiderando as sanções previstas. Outra forma de incentivar tal conscientização seria promover maior inserção das campanhas publicitárias nas redes sociais e canais de televisão com mensagens de pessoas de acidentes oriundos do uso do aparelho celular ao volante. Isso causaria mais impacto na população e talvez fizesse com que os condutores refletissem mais sobre essa atitude no trânsito. Por fim, esperamos que os próprios condutores de veículos automotores tomem consciência de que não é seguro a utilização do aparelho celular ao volante. E, consequência desta referida imprudência, pode ser mais onerosa em vários aspectos. Além de tudo que já conversamos, doutor Carlos, os motociclistas e motoristas também podem se esquecer da importância de se manter o veículo em dia, a manutenção deste veículo. Isso também está na legislação de trânsito brasileira? Uma ótima pergunta. O certificado de licenciamento tem vencimento anual, isto é, todos os anos os proprietários de veículos automotores deverão adimplir com os tributos, multas e encargos para ter renovado o licenciamento do veículo. Além disto, é obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual ao conduzir o veículo, que somente será dispensado quando, no momento da fiscalização, o agente de trânsito tiver acesso ao sistema informatizado que possibilite verificar se o veículo está ou não devidamente licenciado. Além disto, o artigo 230 do CTB, em seu inciso 5, informa que, ao conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, o condutor está cometendo uma infração gravíssima, cujo valor pecuniário da multa é de R$ 293,47, cumulado com a remoção do veículo. É de grande importância o pagamento das referidas taxas, pois as mesmas são destinadas essencialmente à manutenção do trânsito seguro. Não é apenas uma mera arrecadação. As políticas de conscientização sobre um trânsito seguro a todos também são mantidas com esta verba.
Deveremos e devemos ter consciência sobre a coletividade que estamos inseridos, inclusive quanto à manutenção dos pagamentos obrigatórios em dias. Existem alguns especialistas que caracterizam os acidentes de trânsito como um problema de saúde pública. Por isso, a relevância do tema também para a Ordem dos Advogados do Brasil? De extrema relevância. O trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o trânsito brasileiro é o quarto mais violento do nosso continente. O Estado brasileiro tem um custeio elevadíssimo para o primeiro atendimento de um acidentado, que em regra é feito através do SAMU. Em seguida, vem a internação do acidentado, seguido do procedimento cirúrgico e, por último, a recuperação do acidentado através de medicamentos e tratamento fisioterapêutico. No ano de 2016, o Ministério da Saúde informou que o SUS teve o gasto de 253 milhões de reais com internações de acidentados. O que chama a atenção é que grande parte desses acidentes estão diretamente ligados à imprudência ou à ingestão de bebida alcoólica. Portanto, problemas que poderiam ser evitados com uma maior conscientização da população através da massificação de campanhas educativas em escolas, mídias sociais, rádio e televisão, somando-se a isto a maior repressão do Estado com um aumento significativo da fiscalização com o uso do etilômetro em todas as blitzes. A Ordem dos Advogados do Brasil é de fundamental importância para a disseminação de debates junto à sociedade civil e à classe política, destacando a importância de um trânsito mais seguro, de um trânsito com mínimo de vítimas, o que traria mais segurança às vias e, consequentemente, o menor custeio ao erário público. Obrigada mais uma vez por sua participação, Dr. Carlos. E você que está em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre direito de trânsito. Olá, sou Tainara Aires e neste segundo bloco do OAB Entrevista continuamos a falar sobre direito de trânsito. Ao meu lado está o Dr. Samuel Borges, que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da seccional do OAB aqui no Distrito Federal. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Tainara. Estou feliz de falar com vocês. Doutor, para a gente começar esse tema, o que é mobilidade urbana? A mobilidade urbana, Tainara, ela atinge todas as formas das pessoas e das mercadorias se movimentarem no ambiente urbano. Essa mobilidade ela pode se dar por via aérea, por via terrestre, pelo meio aquaviário e até pelo meio ferroviário, que integra o modo terrestre também. Doutor Samuel, além dos transportes tradicionais, a gente também tem ferramentas, aplicativos de transportes. Eu quero que o senhor comente um pouco sobre essas ferramentas. Na realidade, Tainara, a Lei 12.537, ela trouxe para o cenário jurídico o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei, ela cria um sem número de opções, ou seja, ela acaba por dar substrato jurídico a uma série de possibilidades que anteriormente eram impossíveis. Vou lhe dar um exemplo. O Código de Trânsito, ele prevê num dos artigos, não lembro de cabeça qual, que o transporte de passageiros sem autorização da autoridade pública é uma infração de trânsito que é combinada com a pena de retenção do veículo mais multa. Não é isso? Uhum. Isso é praticamente incompatível com o transporte por aplicativo, o Uber, Cabify, o 99, esses aplicativos todos, né? Por quê? Porque nenhum deles precisa de, por assim dizer, autorização da autoridade pública. Então, o que acontece? Observa o seguinte, antes eu só tinha o transporte público individual, aí a lei trouxe o transporte privado individual. O transporte privado individual sem que o próprio passageiro seja o seu motorista. Ou seja, uma nova forma de oferta de serviços para a população, para o cidadão. Com isso nasceu essa celeuma
que aconteceu de briga de táxi com motores de aplicativos. E por que isso? Porque era uma situação tão nova que nem mesmo os juristas, nem mesmo as pessoas que estavam acostumadas com regulação de transporte tinha como evidenciar como essa coisa cresceu. Então o que acontece? Hoje eu tenho, isso aí hoje já você não tem como tirar mais da população o transporte por aplicativo, e que é um transporte individual, né? Agora nós estamos para um segundo momento, que é o quê? O transporte coletivo privado, que é o quê? O ônibus ou uma van que transporta mais de uma pessoa sem autorização, de forma privada. Isso é possível? Talvez sim, porque a lei prevê. E isso se enquadra dentro da menor regulação econômica, da atividade econômica que está no país, né? Então você libera para as pessoas um exercício da atividade econômica e regula aquela que for decorrente do poder público, que é o transporte público. Doutor Samuel, quem está assistindo a gente já percebeu como a mobilidade urbana influencia diretamente também no combate ao uso de álcool e direção e o celular no trânsito. Como é que o senhor avalia esse cenário? Imagina só, eu quando, 20 anos atrás, quando você sai do trabalho, ia para um happy hour com amigos, você ia no seu carro e não raro voltava depois de ter ingerido álcool, né? E aí vinham os acidentes. Com os aplicativos, veio a lei, obviamente, a lei de trânsito endureceu sobremaneira, a lei criminal também, né? Hoje o crime de embriaguez está lá tipificado no Código de Trânsito, os crimes de lesões corporais também têm lá suas implicações, mas o mais importante, as pessoas estão mudando o hábito. Então o que acontece? Quantas vezes a pessoa sai para o happy hour, não sai com seu carro, vai utilizando um veículo com aplicativo e no retorno vai para sua casa sem grandes problemas, né? E é um serviço que acaba, porque tem oferta para tanto, e tem demanda, tem oferta e tem procura, acaba que as pessoas se encontram, e nesse mercado as pessoas conseguem se movimentar de forma adequada da cidade, expondo os bens jurídicos, né, vida, sanidade das pessoas, a dano o mínimo possível. Então, assim, observa que toda vez que nós tivermos algo dessa forma, que vá aumentar a possibilidade das pessoas se movimentarem, eu entendo que é muito benéfico para a sociedade. E assim, esse benefício para a sociedade, ele vem de todos os ângulos que você imaginar. Ele não vem só no âmbito da locomoção. Ele acaba vindo em relações sociais, nas atividades econômicas, né? Você, ao ter um motorista que até então estava desempregado, como atuante na atividade econômica, ele passa a ser um consumidor. Esse consumidor incrementa uma cadeia econômica, uma cadeia de consumo que acaba por redundar até na fabricação de veículos, né? Então, assim, nós vemos com muito bons olhos a modernização e a utilização da inteligência artificial na mobilidade urbana. Doutor Samuel, nós estamos aqui no Distrito Federal e a Comissão de Mobilidade Urbana montou também um grupo para poder estar debatendo o tema. Quais são as ações que vocês têm estudado? Numa das discussões na Comissão de Mobilidade Urbana, né, a nossa comissão, a Comissão de Transporte Aquaviário, Ferroviário e Mobilidade Urbana do Distrito Federal, dentro no bojo das discussões, nós enxergamos o seguinte: qual tinha sido o grande problema no transporte individual? A legislação, o Estado e os estudos vieram depois da atividade. Então o que acontece? A atividade aparece e ninguém espera que ela apareça daquela forma, e aí cria essa celeuma que se criou, né? O que lá nós, na comissão, pretendemos fazer? A gente precisa agora estar adiante das inovações. E nessa linha de pensamento, decidiu-se, na última reunião da nossa comissão, criar um grupo de trabalho para estudar especificamente os aplicativos no transporte coletivo. Ou seja, como eu disse lá no início, a Lei 12.587 cria o transporte coletivo privado. Ou seja, ela abre uma porta, uma porteira, um portão, uma estrada sem tamanho para aplicativo no transporte coletivo. Tá, como é que vai ser essa regulação?
Essa é a nossa intenção, essa é o nosso interesse de apresentar algumas propostas para a sociedade, para que quando esse aplicativo chegar, ele não venha de surpresa e não se crie aquela celeuma, e as pessoas possam utilizar de forma tranquila, sem risco, sem ameaças, sem nada que possa atingir a comunidade das pessoas. Quando o Uber apareceu aqui em Brasília, por exemplo, nós tomamos conhecimento de agressões, né? Tá, a pessoa está dentro do carro e taxista vira e quebrar o carro com o passageiro dentro. Mas por que é isso? A culpa é do taxista? Talvez não. A culpa é do desconhecido. As pessoas não estavam preparadas para aquilo. E a nossa intenção lá na OAB, na comissão, é o quê? É não deixar mais que a inovação nos surpreenda. Que ela não seja desconhecida, mas que ela não seja benéfica para que todos entendam que há espaço para todo mundo, né? Tá certo, doutor Samuel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E o OAB Entrevista dessa semana fica por aqui. Nós falamos sobre direito de trânsito, mobilidade urbana, comemoramos o Dia do Motorista e do Motociclista. Os trabalhos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil você pode acompanhar nas nossas mídias sociais e no nosso canal no YouTube. Quer mandar pra gente um comentário ou uma sugestão de pauta? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está na sua tela. O DDD é 61 99919 4731. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.